campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, olá, amigos que estão nos acompanhando na leitura deste livro, Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valda Vieira, pela orientação de Emmanuel e André Luiz. Estamos no capítulo 36 e esse capítulo tem um título bem instigante: Necessitados Difíceis. E esse capítulo traz reflexões a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 1. E esse capítulo 12, o título é Amem os Inimigos. Esse item 1 está nas instruções dos Espíritos, que está logo no começo do capítulo, pagar o mal com o bem. E eu vou trazer então. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito. Ame o próximo e odeiem os inimigos. Porém, eu digo a vocês: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas os que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas aos irmãos mais próximos, o que estarão fazendo a mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Porém, digo a vocês que se não aplicarem uma justiça maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 20, 43 a 47. Então vamos lá. Em muitas circunstâncias na Terra, interpretamos as horas escuras como sendo unicamente aquelas em que a aflição nos atenaza a existência em forma de tristeza, abandono, enfermidade, privação. O espírita, porém, sabe que subsistem outras piores, talvez. Não ignora que aparecem dias mascarados de felicidade aparente, em que o sentimento anestesiado pela ilusão se rende à sombra. Tempos em que os companheiros enganados se julgam certos. Ocasiões em que os irmãos saciados de reconforto sentem fome de luz e não sabem disso. Nem sempre estarão eles na berlinda, guindados à evidência pública ou social, sob sentenças exprobatórias ou incenso louvaminheiro da multidão. Às vezes, retêm conosco em casa ou na vizinhança, no trabalho ou no estudo, no roteiro ou no ideal. O espírita consciente reconhece que são eles os necessitados difíceis das horas escuras. Em muitos lances da estrada, vê-se obrigado a comungar-lhes a presença, a partilhar-lhes a atividade, a ouvi-los e a obedecê-los, até o ponto em que o dever funcional ou o compromisso doméstico lhe preceitua determinadas obrigações. Entretanto, observa que para lhe ser útil, não lhe será útil efetivamente aplaudi-los à maneira do caçador, que finge ternura à frente da presa, a fim de esmagá-las,
com mais segurança. Como, porém, exercer a solidariedade diante deles? Perguntará. Como menosprezá-los se carecem de apoio? Precisamos, no entanto, verificar que em muitos requisitos do concurso real, socorrer não será sorrir. Todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados difíceis das horas escuras. Seja silenciando ou clareando situações nas medidas do entendimento evangélico, sem destruir-lhes a possibilidade de aprender, crescer, melhorar e servir, aproveitando os talentos da vida no encargo que desempenham e na tarefa que o Mestre lhes confiou. Mesmo quando se nos façam adversários gratuitos, podemos auxiliá-los. Jesus não nos recomendou festejar os que nos apedrejem a consciência tranquila e nem ensinou a arrasá-los, mas, ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É assim que todos os necessitados difíceis das horas escuras, aos quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito, amparando-lhes o caminho através da oração. Muito bonito, né? Ele mostra que a gente sempre pode ajudar. A gente não vai mudar o outro, né? E vou interpretar assim cada parte, né? Que nem sempre aquele, né? Que está em situação de tristeza, abandono, está em enfermidade, privação de recursos materiais, nem sempre que a gente tende a entender que essas horas escuras se referem a esses sofrimentos, né? Ligados à materialidade, vamos dizer assim, né? As questões da materialidade. Mas ele está falando que existem outros sofrimentos que talvez sejam até piores, né? Que muitas vezes estão presentes nos dias em que parece que está tudo bem, o sol está brilhando, a pessoa está em grande destaque, a pessoa está ganhando muito dinheiro, né? Plena forma física, no entanto, na alma é que ela leva esse momento, né? Esse momento de dor e de sofrimento. Às vezes ela está envolvida numa ilusão tão grande, né? Se deixando anestesiar por essa ilusão e se deixando comandar pela própria sombra, pelo seu próprio lado sombra, né? E não está se dando conta, né? Ele fala assim que muitas vezes a gente vê os companheiros muito enganados e que agem com total convicção de que estão muito certos, né? Vão a toda velocidade rumo ao abismo, né? E sem ter noção de que estão indo para a bancarrota, né? Então, achando que estão fazendo certo. Então, há muitos irmãos que têm todo o conforto, bem-estar, mas que a alma está vazia, vazia de afeto, vazia de empatia, vazia envolvidos assim, vazio da indiferença, né? O vazio da preguiça, do desânimo. A alma está impregnada de uma pulsão que não é de vida, é uma pulsão de morte, de negação da necessidade de participar, da necessidade de reconhecimento, da necessidade de amar, né? De temperar a tristeza com uma alegria, né? De ir em direção ao outro, de servir ao outro de alguma maneira, de oferecer alguma coisa àqueles que muitas vezes não necessitam, que tem a alegria sobrando, mas a quem falta recursos materiais, estrutura mínima, né? E muitas vezes acontece da pessoa dizer, olha, eu fui fazer um trabalho, eu fui me doar para um lugar, para um projeto,
para uma ajuda solidária, social. Eu levei o que eu tinha e voltei com o coração cheio de alegria. Eu recebi muito mais do que eu levei. Então, essas horas escuras só podem ser iluminadas pelo amor. Em resumindo, é o que eles nos diz, né? Que a gente não tem como, às vezes, desculpar, perdoar, né? Abraçar aquele que nos persegue, que nos calunia, que nos prejudica conscientemente, diretamente, mas nós podemos envolvê-lo com a vibração da prece, da oração, né? Pedir a Deus que nos amplie o entendimento, a capacidade de perdoar, né? Que às vezes esses que estão vivendo essas horas escuras estão muito próximos, né, de nós, passando por momentos difíceis de desencanto pela vida, ruminando às vezes pensamentos até suicidas, né? Suicidas ou pensamentos em prejuízo de outras pessoas, de produzir o mal, produzir desequilíbrio, né? E a gente precisa ter olhos de ver, precisa conseguir perceber, né? Então ele fala assim, ó, em muitos lances da estrada, a gente tem que estar convivendo com pessoas que às vezes são pura ironia, aparentemente, né? Pura ironia, pura indiferença, intolerância, impaciência, revolta, né? Revolta com a vida, falta de fé, desencantados de si e do mundo, né? Que nada esperam do futuro, né? E a gente tem que conviver e atuar com eles, trabalhar com eles, né? Mas a gente tem que trabalhar trabalhando em nós a capacidade de amar, a capacidade de vibrar na mudança, na renovação, orando por essa pessoa e não alimentando ressentimentos, não alimentando o sentimento de repulsa, né? De egoísmo, de revolta, de revide, né? Ah, mas tu, né? Vou fazer justiça. Não, não existe isso. Se nós somos colocados ao lado dessas pessoas difíceis, desses necessitados difíceis, que até ironizam, até debocham, né? Uma atitude desprendida, uma oferta sincera de amizade, quantas vezes é relegada, desprezada, ironizada, ridicularizada, né? E nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos não deixar que o outro nos mude, que o outro nos leve para esse lugar de indiferença e desencanto. Então, como que nós vamos fazer? Mantendo o nosso equilíbrio sempre, vibrando por esses irmãos que estão, sem saber, passando por essas horas escuras, porque estão amontoando em torno de si esses sentimentos de antipatia, de desamor, que os vai isolando aos poucos, sem que eles se deem conta do abismo que estão construindo em torno dos seus próprios pés, da sua própria vida, né? Então nós podemos vibrar, ampará-los através da oração. O tempo que pudermos permanecer próximo, sem que isso nos tire do nosso próprio eixo, do nosso próprio equilíbrio. Precisamos, para saber como atuar e até que ponto agir, intervir, às vezes precisaremos de ajuda profissional mesmo, que nos dê o suporte profissional, psicológico, para que a gente tenha condições de estar em determinados processos, determinados relacionamentos, determinado ambiente de trabalho. Nós precisamos de apoio profissional para que a gente tenha equilíbrio de estar nesses ambientes, né? Que precisamos estar por situações, circunstâncias, mas não precisamos estar sem ajuda, não precisamos estar solitários, né? Busquemos orientação, busquemos ajuda, busquemos apoio espiritual para lidar com essas situações difíceis e que se prolongam na nossa vida, para que a gente não seja atingido, até na nossa própria saúde física, mental e emocional. Amar os inimigos, né? Mas nós precisamos nos amar, nós precisamos nos conhecer, saber até que ponto nós conseguimos ir sem perder esse nosso equilíbrio, né?
E para isso existem ajuda de diferentes profissionais, diferentes terapeutas, procurar, né, recursos, orientação adequada para que a gente saiba lidar com cada situação, para que a gente realmente seja instrumento de ajuda desses necessitados difíceis naquilo que realmente eles precisam, eles possam ser ajudados por nós, né? Então, sigamos estudando, sigamos refletindo, desenvolvendo esse desejo profundo de amar e de aprender a aprender tudo e qualquer ensinamento nesse plano terreno através do amor. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site